Fala, hoje é dia de atravessar, meu irmão. Fala pra ele. Fala, hoje é dia de ir pro outro lado, em nome de Jesus. Pelo amor de Deus, o Senhor está aqui. Eu creio que essa manhã é uma manhã de travessia. Como assim, pastor? Nós viemos de 3 dias no Poder do Encontro. Foram 3 dias lá em Campos do Jordão. Meu irmão, a gente voltou assim, pegando fogo, meu Deus. E o Senhor falava que esse é um tempo que muita gente que estava à beira da porta vai atravessar. E hoje eu sei que o Senhor tem uma palavra para o teu coração, então prepara a expectativa, meu irmão, prepara o teu coração, Deus está aqui. Eu já vi um monte de gente aqui já caindo na presença, já chorando essa manhã. A presença de Deus já está aqui nesse lugar, ela já veio, meu Deus. E eu quero convidar você para continuar com esse mesmo espírito. E gostaria de saber, antes de ir para a palavra, quem está visitando a gente hoje, só para eu saber quem são os visitantes mais lindos da face dessa terra. Olha, tem gente ali, glória a Deus. Gente aqui também, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Glória a Deus. Fico feliz de saber que essa igreja está cheia de gente da própria igreja, glória a Deus. Quero lembrar a todos vocês que estão aqui que hoje, 4 horas da tarde, começa o nosso culto de liderança, o nosso curso de liderança. Para todos vocês, pastor, mas eu comecei a caminhar agora. Ainda estou me tornando membro, ainda não sei muita coisa, mas essa escola é para qualquer pessoa que deseja aprender mais sobre a vida ministerial. Então, para vocês que querem aprender sobre liderança ministerial, como conduzir pessoas de acordo com a palavra, esse curso é para você também. Começa hoje, 4 da tarde, e hoje é o último dia para se inscrever. A gente vai deixar aberto hoje, que a gente sabe que tem algumas pessoas que não viram a divulgação, porque de fato a gente divulgou muito em cima. Então, a gente vai deixar hoje a oportunidade para você participar desse curso de liderança. No final, é só você procurar eu, o pastor Valmor, o Renan, toda a nossa galera aqui, o nosso time, e você pode perguntar como que eu faço, porque você vai começar a caminhar sobre um novo nível, porque eu sei que Deus está levantando pessoas que vão inspirar outras pessoas nesse tempo. Eu sei que é um tempo em que você vai abençoar, ensinar, ajudar outras pessoas em nome de Jesus, amém? E essa pessoa que está do teu lado está se fazendo de desentendida, fala para ela, Deus vai te usar também. Fala, Deus vai te pegar na curva, meu irmão. Deus vai te usar também, poderoso. Porque tem gente que fala, pastor, esse negócio aí de igreja, de ajudar pessoas, é para quem é pastor, é para quem tem chamado, não é para mim não. Vou te falar o seguinte, a grande comissão de Jesus foi para todos. Ele disse assim, ó, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E ele não falou isso ao pastor, ele não falou isso ao diácono, ele não falou isso ao obreiro, ele falou isso a todos. Então essa é uma missão nossa e o Senhor quer te usar nesse tempo, amém? Eu sei que você ainda está se fazendo de desentendido, mas hoje Deus te pega, aleluia. Você vai sair daqui cheio da presença de Deus e usado pelo Senhor, amém? Hoje nós estamos muito, muito felizes. Quem participou do Poder do Encontro nesses últimos 3 dias? Meu Deus do céu, glória a Deus. Gente, o Poder do Encontro é o nosso retiro de encontro com Deus. E eu quero que você fique ligado que a próxima edição vai ser divulgada ainda na segunda-feira, amanhã. E você tem que ser o primeiro já a pegar a sua vaga, porque são poucas pessoas e sinceramente, não tem nada igual. Hoje eu vim na base do remédio, meu Deus. Porque esses 3 dias, se você me olhar, a minha olheira, meu irmão, e se você ver de vez em quando eu trocando Jesus por Genésio, pode trazer, Felipe, é porque esses 3 dias foi, meu Deus, a gente estava lá em Campos que a gente caía, a gente chorou tanto, mas tanto, que meu rosto está inchado até hoje, misericórdia, mas foi lindo, foi uma presença de Deus tão poderosa. Deus transformou, salvou, curou, libertou, e eu sei que essa mesma atmosfera que estava lá vai continuar sendo derramada aqui essa manhã, amém? Queria que você abrisse a sua Bíblia comigo. Se você trouxe, nós vamos acender a luz para ajudar você nesse momento. Se você não trouxe, vai passar no telão, Atos capítulo 3, e eu vou ler com você, porque hoje é forte, meu irmão. Para quem é daqui da igreja sabe que o nosso bordão é forte. Hoje é forte aí, meu Deus do céu. Atos capítulo 3, diz assim: certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Um aleijado de nascença estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa. Como que era o nome da porta do templo, gente? Ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam naquele templo. Ao ver que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. Você só me ajuda agora rapidinho, por favor? Que tem gente que fala, eu não gosto que o pastor manda eu falar com a pessoa que está do lado. Deixa de frescura, rapaz. De onde eu venho, esse negócio não existe. De onde eu venho, a gente pega a enxada e capina de manhã, quanto mais olhar para o outro, meu Deus do céu. Fala para ele o seguinte, olha para ele e diz, olha para mim. Fala para ele, agora olha para Jesus, meu Deus. Olha só o que ele fala, preste atenção. Ele fala o seguinte,
olhe para nós. O aleijado estava na porta, ele chama o aleijado e fala, olhe para nós. Vamos para o seguinte, o homem olhou com atenção para eles, esperando receber alguma coisa. Agora você fala para quem veio com você, eu não tenho nada não, lindo. Você quer o quê? Não tem nada. Esperando receber alguma coisa. E Pedro disse, não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho dou a você. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Meu Deus. Segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. De um salto colocou-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Amém? Glória a Deus por essa palavra. Vamos orar, feche seus olhos. Papai amado, eu te agradeço por essa palavra não é minha, é tua, então fala conosco essa manhã. Papai, nessa manhã eu quero sentir a tua presença como nunca antes, eu quero pedir uma única coisa, que é a tua presença aqui. Fala conosco, papai, não se cala essa manhã, enquanto o teclado louva, pai, ali, enquanto a bateria louva aqui, enquanto os teus filhos te adoram, enquanto eu estou aqui ministrando a palavra, Senhor, derrama a tua presença como nunca antes. Nós queremos ouvir a tua voz e revela a tua palavra, Jesus. Nós estamos aqui dispostos, disponíveis, tira todo o comichão dos ouvidos, todos os ruídos, pai, porque nós queremos ouvir a tua voz. Espírito Santo, esteja conosco nessa manhã de domingo, em nome de Jesus. E você diz, amém. Você pode tomar o seu assento. Tome o seu assento. Gente, essa história é uma história muito forte, é uma história bíblica bem conhecida, e eu quero compartilhar ela com você essa manhã, porque eu sei que Deus não faz nada de forma improvisada. Tudo que Deus faz é intencional. Tudo que Deus faz tem um endereço, tudo que Deus faz tem um motivo. E eu não tenho dúvidas que você veio para cá essa manhã e Deus tinha um endereço para o teu coração. Então, quando eu venho para um culto, antes de qualquer coisa, eu sempre estudo e sempre preparo a palavra. Eu falo isso sempre para a igreja. Nós não estudamos a palavra para pregar, nós estudamos a palavra para viver. Nós só vivemos se nós conhecemos a palavra, porque a palavra é o que traz vida, esperança. Tem muita gente aí que acha que está vivendo, mas está sobrevivendo, porque a Bíblia diz que a vida de verdade só está aqui nessa palavra. Jesus é a fonte de água viva. A palavra diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, se estamos em Jesus e conhecemos a Ele, nós caminhamos em verdade, em vida. Se não conhecemos a Ele, nós sobrevivemos. E ainda bem que você está aqui, porque você está ouvindo a palavra e tem vida hoje chegando para você, mais alegria, mais paz, em nome de Jesus. E quando eu vejo essa palavra, eu me tremo inteiro, porque, meu Deus, como tem gente como esse homem. Esse homem, ele tem uma semelhança, esse paralítico que nós acabamos de falar, com muitas pessoas de uma forma que a gente nem imagina. Então eu queria que você tivesse muita atenção, porque aqui é igual série da Netflix, perdeu uma parte, já não vai entender o resto. Então foca aqui em mim. Se o irmão do teu lado ficar, olha aqui meu WhatsApp, você dá uma nele, pá. Aleluia. Amém? E quando você receber uma palavra que você quer muito receber, você faz como? Receba. Se eu falar assim, Deus vai te abençoar, você faz como? Se eu falar uma coisa ruim, cara, uma coisa ruim vai acontecer. A galera tá ensaiada, vamos lá? Se a pessoa que está do teu lado não receber a bênção, agora você pega da mão dela, amém? Deus vai te dar um casão abençoado. Deus vai te dar uma vida muito próspera. Deus vai te dar uma família linda. Uma coisa muito ruim vai acontecer. Agora tá todo mundo ensaiado, que ninguém quer perder a bênção, não é? Gente, vocês perceberam que a hora que eu falei Deus vai te dar um casão, todo mundo gritou, eu recebo? Eu falei, gente, estimular vocês é muito fácil, não é? Misericórdia. Olha só, eu quero compartilhar com vocês a história desse homem que se parece com muitas pessoas, e agora no retiro que nós passamos em Campos do Jordão, nós ouvimos muitas histórias assim. Inclusive, a Thay contou o testemunho dela que foi muito forte. Ela contou do dia que ela me enviou um recado no Instagram, há anos atrás, quando ela chegou na Simples. Era o começo da igreja ainda, e ela me enviou uma mensagem no Instagram de uma época que ela contando pra gente, eu vou tentar contar um pouco pela boca dela. Ela disse que chegou na igreja e ela estava numa época muito boa, financeiramente falando, onde várias coisas estavam acontecendo. Thay não é a minha esposa, Thay é a outra Thay daqui da igreja, combinado? Que eu não vou falar muito. Poxa, Rodrigo, eu não queria expor. Gente, eu sem querer expor a pessoa e todo mundo aqui gritando, não sou eu, é a minha esposa, misericórdia, Jesus. É uma história que é pra gente contar assim por cima, vamos lá. E ela estava contando que quando ela chegou, ela estava num bom momento, mas o coração dela estava quebrado, né? Ela vinha vivendo um momento
de depressão, de ansiedade, onde ela inclusive pedia para o marido dela, que agora ele já se expôs, fica em casa comigo, não sai de casa porque eu tenho medo. Ela falou que olhava para a janela e via se jogando. E ela estava passando um momento muito desafiador. E ela já contou esse testemunho na igreja, já contou esse testemunho no retiro, por isso eu estou contando aqui abertamente. E ontem ela contando o testemunho, a gente chorou demais. Meu Deus, eu não vou até parar hoje, né? Não tem mais lágrimas. Ela contou ontem e ela chegou na igreja e ela disse que já tinha procurado em vários lugares, psicólogo. Estava procurando psiquiatra. Tinha passado por outras religiões. Procurando, cara, como que eu me sinto diferente? Porque eu já tenho um marido maravilhoso. E o marido dela é maravilhoso, já que ele se expôs aqui, na verdade. Ele é lindo, mas é casado, aleluia. Ele é uma bênção, ele cuida bem da esposa. A gente conhece o coração, então de fato ela é muito abençoada. Ela tem uma família linda, ela tem uma casa linda, ela tem um trabalho lindo. E ela, cara, por que eu me sinto assim, né? E ela procurou em vários lugares. E ela disse que um dia ela chamou o marido para vir aqui na igreja, na Simples. E ainda era a igreja lá, a igreja menorzinha que a gente tinha começado. E aí ela entrou na igreja, ela disse que começou a sentir algo diferente, mas ela falou, Deus, eu queria que você falasse especificamente comigo. Eu não queria que fosse uma palavra para todo mundo, eu queria que você falasse comigo. Olha como Deus é pontual. Ela falou que eu estou sentindo uma dor muito grande no meu coração, preciso que o Senhor arranque isso de mim. E Deus falou exatamente com ela naquele dia. E desde aquele dia ela falou, o ano passado foi bem mais desafiador do que o ano que eu cheguei na igreja. Foi um ano em que minha mãe adoeceu, a mãe dela teve um câncer e tem lutado, né? Lutou contra isso, eu creio que já venceu tudo em nome de Jesus. Passou por várias situações e ela falou, cara, mas é muito diferente a paz que eu sinto antes para o que eu sentia, a paz que eu sinto hoje para a paz que eu sentia antes. Ela falou, é absurdo a diferença. Quando eu encontrei Jesus, quando eu encontrei esse lugar, quando eu comecei a conhecer Ele verdadeiramente, muita coisa começou a mudar em mim e no meu coração. E aquilo me pegou muito, porque eu fico pensando em quantos de nós vivemos de uma forma externa muito feliz, passamos pelos lugares sorrindo, né? Temos as coisas, temos bens, mas tem algumas coisas que ainda não foram resolvidas dentro do nosso coração. E eu venho de um lugar, de uma família, lá em Imperatriz, muito grande. A Thay também tem uma família muito grande, muito linda, inclusive. A família da Thay é bem mais unida que a minha no Natal, quando sai, todo mundo fica sem se falar o ano inteiro e volta só no Natal. Natal é a reconciliação, aleluia. Gente, eu nunca vi um negócio desse. Briga o ano inteiro, chega no Natal, me desculpa, irmã, me perdoa também. No final da ceia já estão brigando de novo, agora só no ano que vem para se reconciliar, misericórdia. E a família da Thay é uma família muito linda, muito unida também, mas um pouco, às vezes briga também, mas eles são mais unidos. No Natal também são mais unidos. E uma coisa que eu observei não importa o nível da pessoa, seja social, econômico, de onde ela veio ou de educação. Tem gente que tem tudo, mas de fato não tem paz. Você já percebeu isso? Já conheceu? E a gente não escolhe algumas situações que a gente vai passar. E esse paralítico não escolheu. A Bíblia diz que ele era paralítico de nascença. Ou seja, ele já nasceu com aquela doença. Ele já nasceu sem saber como era andar. Ele já nasceu sem entender como era o prazer das pessoas de poder caminhar, de poder correr. Ele já nasceu colocado em uma situação. E muitos de nós já fomos colocados em situações que não fomos nós que escolhemos. Seja lá uma separação de pais quando a gente é muito novo, traições que acontecem na nossa família o tempo inteiro, situações desafiadoras que a gente vive e a gente vai crescendo sem saber como é outra coisa. Então a nossa regra e a nossa medida é aquela. Esses dias eu estava na internet passando um reel e aí eu vi uma menina que é muito conhecida na televisão, chama Maísa. E ela estava falando que uma pessoa perguntou para ela, como é ser atriz desde criança? Como é ser alguém já famosa? Ela falou, eu não sei, eu já nasci assim. E é verdade, quem já nasceu de uma forma, não sabe como é outra coisa. Não sabe como é usufruir de andar, de caminhar, de correr, de sorrir. E Deus te trouxe essa manhã aqui para algo muito específico. Poderia acabar o culto já com essa fala para você entender o que Deus tem para você. Não é porque você nasceu de uma forma, não é porque você ainda não enxergou uma forma de alegria diferente, uma forma de paz diferente, que ela não existe. Às vezes nós acostumamos com padrões menores, porque é o que nós vimos na nossa família, é o que nós experimentamos nos relacionamentos, é o que nós experimentamos na nossa casa, mas isso não quer dizer que isso é tudo o que Deus tem, muito pelo contrário, a Bíblia diz que o que Deus tem para nós são planos de paz e não de mal. A Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor fazem o quê? Renovam as suas forças, voam alto como a... E se aqueles que esperam no Senhor vão altos como a águia, por que você está se rastejando?
Por que é que muitas vezes a gente não consegue viver na proporção do que Deus prometeu e a gente caminha como se não tivesse nada de espetacular preparado para nós? Eu conheço tanta gente que vive borocochô. O que é borocochô, Ademar? É uma linguagem... É uma pessoa que vive aquém do que poderia viver. A pessoa vive para baixo. Deus tem algo para você espetacular, mas você acostumou com um padrão abaixo. Hoje eu tenho certeza que Deus reuniu nessa sala, nessa igreja, nesse templo, pessoas que Ele quer mostrar que o que Ele tem é infinitamente maior do que o que você está vivendo. Infinitamente maior do que o que você planejou. E eu já quero entregar para você nas suas mãos em nome de Jesus, que você vai viver coisas maiores, mais alegria, mais paz, você vai viver refrigério da parte de Deus, você vai viver milagres extraordinários em nome de Jesus. Diz: eu recebo em nome de Jesus, amém? E esse homem paralítico estava acostumado. A Bíblia diz que as pessoas colocavam ele na porta formosa todos os dias. E pensa em uma coisa triste, é você ser colocado na porta de um lugar que chama Formosa. Porta Formosa quer dizer lugar extraordinário. Esse lugar é incrível, grande, é espetacular. Então você ouve falar de Jesus, você ouve falar de casamentos que são bem-sucedidos, de pessoas que têm sucesso, você vê pessoas que são cheias de paz, de alegria, e você vive à porta disso. Era assim que aquele homem fazia. Ele vivia na porta de um lugar onde as pessoas saíam com milagre na mão. Meu Deus. Imagina você estar lá na porta da Simples, sentado, e uma pessoa sai dizendo: engravidei, não podia ter filhos. Tenho sucesso, cheguei aqui quebrado. Não tinha paz de espírito, agora tenho paz de espírito. E você só ouve todo mundo entrar e sair contando bênção. E você parado, paralítico, do mesmo jeito que nasceu. Isso é um estado, não só físico, mas aquilo vira um estado de alma, de espírito. A pessoa começa a se sentir sempre abaixo. Ela começa a olhar e começa a se perguntar: será que eu fui feito mesmo para isso? Será que eu posso mesmo um dia viver algo maior? Porque se o tempo inteiro eu estou vivendo desse jeito, talvez eu tenha nascido para isso. E aí ele começou a acostumar a não viver milagres extraordinários, mas a pedir esmola para quem ia viver milagre extraordinário. E esse é um problema de muita gente que se diz cristão e vive perto de Deus. Ao invés de eu insistir, bater na porta, fazer como Jacó: eu não vou desistir, eu só saio daqui quando você me der a minha bênção. A gente acostuma a ver outras pessoas vivendo milagres e está tudo certo. Se você está vivendo, eu estou feliz, mas não é para mim, porque eu já sou paralítico desde que eu nasci. Aí eu começo a dizer: a minha depressão, a minha ansiedade, o meu problema, a minha casa, a minha personalidade, não tem nada que é seu, a não ser a promessa que Jesus fez na cruz, de que você é curado, salvo, liberto, cheio dele. Aí você começa a pegar a minha doença, sai fora. Mesmo que como a Thay você carregue a doença autoimune desde os 15 anos, descobriu. Mesmo que você há muito tempo tenha algo, nunca aceite aquilo como um diagnóstico seu. A Bíblia diz que pelas suas pisaduras nós fomos. Você pode me ajudar? Fala para essa pessoa: você é sarado. Fala: não há nenhuma condenação sobre a tua vida em nome de Jesus. Só que aquele homem vive na porta, mas vive do lado de fora. E tem um problema, porque tem gente inclusive que vive na igreja, mas vive do lado de fora. Você só está do lado de dentro fisicamente, mas emocionalmente você está do lado de fora. Já chega e não pega mais aquilo que Deus quer te entregar. Já chega e não consegue sentir a mesma coisa que antes, porque o corpo pode até estar aqui, mas o coração está distante. E o que eu preciso aprender é que eu preciso não só ficar na porta, eu preciso acessar aquele lugar. Aquele homem estava acostumado a esperar, Bianca, as pessoas passarem e darem para ele uma esmola. Então o que ele fazia já há muitos anos, provavelmente pelos estudos ele tinha mais de 40 anos, muito tempo. A pessoa saía do templo e entregava uma esmola para ele. Aí Ademar, a pessoa já não sabe o que é trabalhar, já não sabe o que é fazer, já não sabe o que é ser independente, porque ela passou a vida inteira vendo aquela mesma situação. E eu vou te falar um negócio que pode te chocar agora. Tem gente que você vai tentar ajudar e não vai adiantar, porque ele acostumou a ser dependente da migalha que ele recebe desde que ele era criança.
Então, como ele acostumou a ser emocionalmente ferido, você vai tentar curar ele, ele vai dizer, não quero, me acostumei com a minha doença. Você vai tentar colocar ele para trabalhar, para se agitar, para fazer alguma coisa, e ele vai dizer, não quero, eu já me acostumei a ser assim. Estou preocupado com vocês estão assim. Só que ele não imaginava que naquele dia, que era um dia comum, iam chegar 2 homens ungidos e cheios de Deus na presença dele. Deixa eu te falar, tem sempre um dia que Deus te pega. Tem sempre um dia que você fala assim, hoje eu só vou na igreja porque alguém me convidou. Talvez tem gente que vem aqui hoje obrigado, porque a mulher disse, ou tu vai ou tu vai. Tem sempre um dia que Deus te chama para uma conversa. O homem estava acostumado a ficar 40 anos na mesma, e está tudo bem. Para ele estava tudo certo. E aí você fala, eu não preciso de mais. Para que mais religião? Para que ir mais para a igreja? Para que viver mais isso? A minha vidinha já é boa. Mal sabe que você é paralítico, ainda falta algo. Você ainda pode correr, dançar, pular, experimentar coisas grandiosas. E você se acostumou com um pouco. E Deus está falando para você, não se acostume, eu tenho infinitamente mais. Você pode me ajudar a chacoalhar esse servo de Deus e falar para ele, Deus tem mais para você. Não fala, se alegra, Deus tem mais para você. Ô Marco Antônio, você acha que você já experimentou o máximo de Deus? Ainda mais. Ele está lá na porta, aí vem chegando, a Bíblia diz que vem chegando 2 ungidos, meu Deus. Vem chegando 2 homens cheios da presença de Deus. Como hoje nessa igreja que você entrou achando, mais um dia, coitado de você, meu irmão, tanto de gente de oração que tem aqui, passamos 3 dias orando, consagrando, para que você entrasse por essa porta e o Senhor falasse com você essa manhã. Deus te ama tanto que já tinha preparado esse dia, esse lugar. Aí vem chegando eles, pastor Valmor. E sabe o que eles estavam indo fazer lá? Orar. Na hora 9, 3 horas da tarde, era o momento de orar no templo. Eles não estavam indo procurar milagre. Tem um mistério que eu quero te falar aqui, meu irmão. Tem um negócio de uma mentira que fala que você precisa ficar indo atrás de profeta. Deixa eu ir atrás de fulano, porque ele vai revelar o que está acontecendo na minha vida. Você está pior do que macumbeiro, do que adivinho, tudo. Você quer que as pessoas fiquem adivinhando a tua vida, para quê? A tua vida toda já está escrita aqui na palavra. Eu vou te contar, lá no final em Apocalipse, meu Deus, quer aplaudir, vai direito, meu Deus do céu. Ó, lá em Apocalipse eu amo. Lá em Apocalipse termina dizendo assim, a graça do Senhor Jesus esteja com todos. Último versículo de Apocalipse. Tem noção que o último versículo já diz, a graça de Jesus seja com todos vocês. Jesus já está contigo, Ele já está do teu lado. Essa é a maior revelação e a maior alegria que nós temos. Eu não preciso ficar adivinhando o meu futuro para eu ter paz. A minha paz é saber que Ele já está comigo, independente de onde eu vou, Márcio. Aí tem um monte de gente que fica procurando. Adivinho, fica procurando. Vem ler minha mão, vem me contar o que vai acontecer. Aí vai perguntar para o horóscopo. Amanhã eu vou estar feliz ou triste? Amanhã eu vou dar uma desculpa pro meu marido do porquê eu tô terrível? Ou eu não vou ter desculpa? Acordou triste, meu irmão? Eu quero ver tu colocar um hino pentecostal no volume máximo. Já começa a acontecer. Eu quero ver você não ler uma palavra e você não se alegrar em 2 dias. Quero te contar uma coisa, quando nós temos Jesus, nós caminhamos por um manual e por um mapa que já veio do céu e está aqui. Eu não dependo de alguém dizer como vai ser para eu viver. Deixa eu te contar, eu moldo o meu futuro a partir das minhas atitudes e através da palavra de Deus. Então as pessoas podem até dizer, tua vida não vai dar certo. Meu irmão, eu sou tão teimoso, tão cheio da palavra, eu sou tão ousado que eu digo, vai dar certo sim, que eu sou doido e crente. Ah, meu filho, mas você não tem nada, não tem como se alcançar mais, você não... Ô, meu irmão, eu sou doido e crente, não tem como, vai dar certo. Você precisa entender uma coisa, você precisa saber quem você é, porque senão qualquer um vai dizer quem você é. Aí o capeta vai chegar e vai dizer, você é isso de acordo com o horóscopo, está repreendido, eu sou cheio do sangue de Jesus. Não é porque você é mais assim, porque fulano diz que você é mais assim, não, meu irmão. Jesus já é comigo, eu sou cheio dele. Aquele homem estava na porta.
acostumado com o que as pessoas diziam, acostumado com falarem, paralítico não faz isso. O lugar de paralítico é daquele lugar, só que vem dois homens, Pedro principalmente, que Jesus tinha passado pelo caminho dele. Jesus tinha restaurado a identidade de Pedro. Pedro era só um pescador, tinha as mãos calejadas de pescar. Pedro era um homem que tinha passado muitas coisas desafiadoras. Jesus passa no caminho e restaura a vida de Pedro. Pedro começa a caminhar com Jesus, nega Jesus 3 vezes. Depois que ele nega Jesus 3 vezes, Jesus restaura ele, perdoa Pedro. Então Pedro é alguém que sabe o que é estar no chão. Eu quero dizer uma coisa para você que já esteve no chão. Jesus ainda vai te usar muito para levantar outras pessoas. Porque é só através do nosso testemunho, só quem já esteve lá pode dizer para outra pessoa como é sair. E se você já esteve e já saiu, tem muita gente que Deus vai te usar para olhar para ele, para levantar ele desse chão em nome de Jesus, amém? Ele vem chegando, ele sabia o que era estar no chão. Ele chega no homem que está lá, na beira da porta, sem nunca entrar. Igual algumas pessoas que chegaram aqui. Tem alguém que pode ser meu voluntário? Precisa ser um homem. Muito obrigado, Gil. Gil, aí você deita aqui no chão. Brincadeira. Brincadeira. Pega aqui uma cadeira pro Gil, por favor. Que eu ia pedir mesmo, mas eu fiquei com vergonha que todo mundo riu. Então eu entendi que não era pra eu fazer isso. A câmera pega aqui ou só no meio? Que eu peço pra eles levarem isso aqui pra lá. Traz aí, Gil. Obrigado, pastor. Aí ele estava aqui na Porta Formosa. Você tá chique, tá na cadeira, senta aqui, Gil. Tu é paralítico, tá? Mas sem gracinha, fica aí. Porque o Gil tem que ter cuidado, porque ele é pesado. Ele tá aqui na porta. Aí vem chegando Pedro. Ele tá acostumado a pedir esmola. Aí todo mundo, porque hoje é assim, tá? A maioria das pessoas se diz cristão, mas não carrega poder nenhum. Então todo mundo vai na igreja, senta na igreja, passa na porta, vê uma pessoa aleijada a vida inteira e não tem poder nenhum para curar. Porque entra e sai, mas ainda não recebeu o poder e a autoridade de Jesus Cristo. Ainda vive como se fosse mendigo espiritual, achando que não tem poder para orar, não tem poder para falar, não tem poder para profetizar. E Jesus hoje quer te dar ousadia para dizer: onde você passar, libera a minha palavra. Onde você passar, estende a mão, profetiza, ora pelas pessoas. Meu irmão, eu nunca vi um número tão grande de evangélico, de crente na minha vida. Onde você passa, antigamente o crente passava mais vergonha. Hoje, onde você vai, as pessoas... Tá lotado de crente. Alphaville, irmão, onde você passa, oi, tudo bem, a paz, meu irmão. É crente em todo lugar. Gil, pra você comer um lanchinho no final do culto. Então o que a gente faz? A amiga te liga e fala assim: amiga, eu tô passando por um problema. Aí você fala: tá bom, amiga, vamos tomar um café, ou vamos conversar, vamos não sei o que, fazer um chazinho. Aí você faz um chazinho, ela começa a contar. Aí você começa a falar: pois é, né, menina? Aí ela chora e você fala: pois é, muito triste, não é? Aí ela fala um monte: pois é, assim mesmo, amiga. Aí você abraça ela, viu, vai dar tudo certo, você alegra. Aí ela: tá bom, agora eu me alegrei, só porque você disse. Aí você despede e vai embora. Eu sinto falta de gente que só de você pisar no lugar você é transformado só porque ela tá lá. Eu sinto falta de gente que estende a mão e já arranca a dor só com a oração que ela faz, porque ela é cheia da presença de Deus. Esmola tem muita gente dando. Deus te usou, foi para transformar a situação completa. Deus quer te usar, é para mudar o cenário completo da pessoa, não é só para entregar esmola para ela. Aí ele tá aqui, entregam a esmola, só que vem o ungido de Deus. Quando o ungido chega, a primeira coisa que ele fala para a pessoa que está no chão é: olha para mim. Não vou chorar não, vou segurar, porque no retiro isso foi muito forte. Ele fala: olha para mim, sabe por quê? Porque tem um monte de gente destruída, que aprendeu a vida inteira a olhar para baixo, porque a vida bateu tanto, mas bateu tanto, que agora não consegue nem olhar para cima, só olha para baixo. Foi tanta desgraça, abuso, briga em casa, grito, tudo
que você não consegue imaginar, que ela não consegue olhar para cima, ela só olha para baixo. Quando ela encontra alguém que fala, olha para mim, a pessoa olha nos olhos, a alma dela já começa a ser curada. Hoje ninguém tem tempo de parar e olhar no olho de ninguém. Ninguém consegue, até em casa, marido e mulher. Nós fazemos o retiro Poder do Casamento, que já são são 200 casais que já passaram. 200 casais já passaram. Sabe qual é a coisa que eles falam que mais tocou eles no retiro? É porque a gente manda eles olharem nos olhos. É a coisa que a gente mais escuta. Eles param, ficam de frente para o outro e ficam olhando nos olhos. E a gente começa a entender que hoje não se olha mais nos olhos. Não se para mais para dizer, olha para mim, eu me importo com você. Eu quero olhar aí dentro, o que tem em você? Qual é teu sonho? Eu começo a compartilhar carro, casa, até filho com a pessoa. Mas eu sei quem ela é, o sonho que tem dentro dela, o que tem no coração. A gente faz uma dinâmica lá da criança interior. E a gente começa a ver quantos maridos e mulheres não sabem a criança que tem dentro do outro. O quanto ele foi machucado, ferido, o que ele passou. E assim a gente vai vivendo. Mas Jesus não nos fez para sobreviver. Jesus quer curar tudo. Jesus quer nos transformar, nos levantar. E aí quando ele chega ele fala, olha para mim. Quando o homem olha para ele, ele consegue enxergar o que tem dentro dessa alma. E o que tem dentro dessa alma não é alguém só paralítico de pernas. Alguém que não consegue andar. É alguém que passou uma vida ouvindo que todo mundo podia menos ele. É alguém que passou uma vida recebendo só sobra dos outros. É alguém que passou uma vida dependendo dos outros. As pessoas tinham que passar, pegar ele e colocar na porta. Eu vou te falar uma coisa. Tem muita gente que passa uma vida inteira assim, Gil, com os amigos errados. Porque gente para te pegar em casa e te colocar na porta e viver na mesma vidinha tem muita. Agora amigo que olha para você e fala, você não vai continuar assim, eu quero te ajudar a se levantar. São poucos, meu irmão, porque dá trabalho. Quando você olha, tem muita gente que, Gil, sabe que tem muita gente disposta a ajudar? Ajudar da esmola, tá lotado de gente. Ó, pega, eu vou te dar, aí tá fingindo que ajuda, mas não quer ver tua vida transformada. Agora, gente que ajuda a transformar de verdade, glória a Deus que Deus te trouxe hoje para um lugar que tem muita gente que quer te ver de pé. Se você tem um amigo assim, já agradeça a ele. Se ele está perto de você, diga obrigado, meu amigo. Você é assim. Você é alguém que levanta. Aí o ungido de Deus chega, olha para ele, olha para mim. Aí ele fala assim, me dá uma esmola, por favor. Porque é o que ele sabia falar, é o que ele estava acostumado. Sempre que eu vou conversar com alguém, eu aprendi a olhar muito além do que a pessoa fala. Por isso que ele pede para olhar para o outro, sabe por quê? Porque tem coisa que a pessoa nunca vai te falar, você só vai reconhecer se você olhar para ela. Hoje é tudo muito rápido, você perguntar tudo bem, a pessoa tá tudo bem. Se você olhar no olho dela, você vai saber se está tudo bem ou não. Hoje a gente não tem tempo nem de explicar porque a gente não está bem, a gente já passa e fala, tá tudo bem. Mas ele não sabia que aquele homem tinha caminhado com Jesus. E quem caminha com Jesus tem o olhar de Jesus, tem o jeito de Jesus, tem o cheiro de Jesus. É por isso que tem gente que fala para mim, eu sou crente. Eu falo, você não é crente não. Não tem o olhar de Jesus. Não é só vir na igreja domingo não, meu irmão. Ser cristão está muito longe de religiosidade. Se eu sou crente, se eu sou católico, se eu sou evangélico, se eu sou o quê? Ser cristão é ser um discípulo, é andar como Jesus andou, é ter o olhar de Jesus. Quando ele olha para ele, ele fala, me dá uma esmola, ele consegue enxergar. Não é só a esmola que esse homem quer. Esse homem passou uma vida com todo mundo dizendo que ele era pequeno. Ele passou uma vida sentado à beira da porta. Ele passou uma vida sem entrar no templo. Ele passou uma vida sem viver tudo que ele podia viver. Então ele olha para ele e ele responde, eu não tenho ouro e nem prata. Eu não tenho dinheiro. Vou te contar uma coisa que é muito importante, tá? Se você é cristão, para de entrar nas salas como se você precisasse de favor dos outros e você fosse o menor da sala. Pensa numa vergonha que eu tenho de pastor, crente, líder, obreiro, pessoa que caminha com Deus, que entra nos lugares e fica, tem um artista lá,
tem alguém famoso, tem alguém cheio do dinheiro, aí a pessoa se desmancha, deixa até de ser crente na hora, se molda o que a pessoa é, para poder ser amigo da pessoa, porque ela tem sucesso. Eu aprendi que se eu carrego Jesus em mim, a pessoa que carrega o que tem de mais importante e valioso na sala sou eu. E é aquela pessoa que precisa pedir da água que eu tenho, porque eu carrego o que é de mais precioso. Como você não aprendeu isso, você fica pedindo esmola para todo mundo, como se todo mundo fosse melhor do que você. Aí você diminui a tua identidade. Quando eu entro na sala, eu não sou menor que ninguém, eu carrego a coisa mais preciosa. Jesus, Cristo em nós, é a esperança da glória. Então quem tem a identidade de Jesus, entra no lugar, ele sabe quem é. Ele chega chegando. Não é se achando não, mas ele chega sabendo a identidade dele. Ele olha, ele pede, me dá uma esmola. Tadinho, deixa eu guardar. Perdeu o playboy. O bom aleijado é triste. Misericórdia. Tira essa live depois do... Não é que a pessoa só faz o corte, né? Misericórdia. Vocês acabaram com o meu momento que era de chorar. Né? Aí ele olha para ele e fala, eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. O que eu tenho. O que ele tem, Mar? O que um homem tão ferido como Pedro tem? Um homem que cresceu passando dificuldade, um homem que era filho de pescador, um homem que perdeu tudo muitas vezes, um homem que chorou muitas vezes, um homem que quase entrega o seu ministério. O que ele tem? Um Jesus que passou no caminho dele e curou tudo. Um Jesus que falou para ele, eu estou indo, mas eu deixo para você o meu Espírito Santo. Um Jesus que passou na vida dele e falou, olha, coisas maiores você vai fazer ainda em meu nome. Você vai pisar a serpente e o escorpião. Aquele homem carrega poder e autoridade pelo sangue de Jesus. Então ele olha para ele e fala, eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. E aí quando ele levanta o homem, a Bíblia diz que ele pega ele pela mão direita. Ele pega ele pela mão direita, ele diz, levanta e anda em nome de Jesus. Olha um amigo de verdade, um ungido de verdade. Ele não fica só falando, amiga, estou orando por você. Vendo que você está morrendo, precisando de alguém junto com você, precisando de um conselho, precisando de ouvir a verdade. Estou orando daqui, tá? Quem se importa de verdade, segura na mão e ajuda a levantar. É por isso que hoje, como família, como igreja, a gente não vai ficar olhando para alguém que está na porta da nossa casa morrendo, sem fazer nada. A fé sem obras é morta. Segura na mão e ajuda a pessoa a levantar. Ele fala, o que eu tenho eu te dou. Levanta em nome de Jesus. Sabe o que aconteceu? O paralítico começou a andar. E aí, quando ele começou a andar, ele entrou na Porta Formosa e ele pulava. É por isso que a gente vê hoje aqui um monte de gente na igreja que vivia uma vida antes. E hoje você vê ele aqui tão alegre pulando, você não sabe o que é. Você não sabe de onde aquela pessoa saiu. Obrigado, Gil. Você não sabe de onde a pessoa... Um monte de gente fala assim, ó, pastor, por que esses crentes são desse jeito? Não gosto de crente, é tudo barulhento. Não gosto de crente porque eu fico ouvindo eles cantando uns hinos pentecostais. Um hino pentecostal, Renan? Não é a praia dele? Ele era do Som e Louvor de forró. Como que não é a praia dele? Tá se convertendo, né? Tá bom, Renan. Ô Michele, você lembra daquela, Michele? Aí você vê o crente, aí você fala assim, esses crentes são tudo estranho. Ô filho, só quem ficou paralítico muito tempo na beira, na porta, sabe o que é poder entrar num templo que ele nunca pôde entrar.
Só quem já viveu um monte de trauma e nunca se levantou sabe o que é alguém passar a segurar na mão e levantar ele. Só alguém que já teve experiência com Deus, que passou muito tempo paralítico, sem poder fazer nada, e hoje caminha com Jesus e sabe o que é paz, mesmo no meio do caos. Meu irmão, é impossível. A gente se levanta, a gente glorifica, a gente exalta, porque a gente sabe de onde a gente veio e onde Jesus nos levou. É uma paz que excede todo. Só quem caminha com Jesus sabe como é que é isso. Você vem pra cá, te dá uma alegria, porque você lembra, cara, eu tava no fundo do poço, Jesus estendeu a mão pra mim, me tirou daquele lugar, naquele dia. É por isso que hoje eu vou, eu pulo, eu danço, eu canto, eu celebro. Aí eu fico maluco, porque passo o dia inteiro vendo o time de futebol na televisão. A hora que o cara faz o gol, ele é. Aí ele entra na igreja e fala, os crentes são doidos. Eu também gosto, também comemoro na Copa. Mas é verdade que eu não assisto muito não. Mas eu gosto. Mas quem tem Jesus sabe o que é essa alegria. Então o homem entra na porta pulando e ele começa a celebrar. E eu vou te falar, hoje é um dia que em algumas áreas Jesus vai te tirar da porta e vai te colocar dentro, para você experimentar. E você não pode conhecer Jesus só de ouvir falar, de ver mais ou menos. Cara, você não tem noção do que é viver com Jesus. É a melhor coisa do mundo. Conhecer Jesus, caminhar com Ele é o melhor presente que a gente pode ter. É uma alegria que não dá para explicar só vivendo. As pessoas perguntam, pastor, como que é caminhar? Cara, não dá para explicar, é só vivendo, é só recebendo. Mas aquele homem, quando ele recebe o olhar e ele levanta, ele começa a pular. A Bíblia não diz que ele foi fazer fisioterapia, que foi primeiro passar um tempo, não, diz que ele pulou. É assim quando a gente encontra Jesus. Então hoje você veio para o culto achando que você ia mais uma vez para a porta ver as pessoas vivendo. Você não esperava você encontrar ungido aqui hoje. Jesus hoje quer olhar nos teus olhos, antes de qualquer coisa, enxergar a tua alma lá no profundo. E Ele está dizendo para você hoje, filho, levanta, anda, eu tenho mais para você. Eu escutei uma palavra antes de receber o ministério que foi muito forte. Foi do Rony Oliveira. E ele falou sobre a vida de José. Quem já ouviu a história de José? É muito conhecido. E ele me ensinou uma coisa que eu nunca esqueci. Ele falou assim, ó: quem caminha com Deus não anda, voa. Falou, filho, nunca aceite sua visão ser menor. Você vai voar e vai enxergar coisas muito maiores e as pessoas vão dizer que é loucura. Receba essa visão e vai naquilo que Deus entregar para você. Cara, eu nunca imaginei que estaria aqui hoje vendo as coisas que nós vivemos. Tudo isso é loucura para os meus olhos naturais. Quem caminha com Deus não caminha, voa. A tua visão a partir de agora é diferente. Você não aceita ficar na porta e mais ou menos. Você só aceita viver de milagre em milagre, de paz em paz, de crescimento. É assim quem caminha com Jesus. E aí ele deu a história de José nesse dia, que eu quero finalizar falando para você. Poxa, gente, eu sei que você tem que pagar o almoço para a pessoa que veio com você hoje, porque você chamou seus amigos, e aí hoje você vai fazer a gentileza de pagar o almoço para eles, na verdade. Chama eles falando, paga meu almoço no melhor restaurante hoje, aleluia, glória a Deus. Quem chamou os amigos hoje falou, nossa, nunca mais chamo, me ferrei hoje. Preste atenção. Ele falou algo da história de José que me marcou muito. No começo da história de José, quando vai falar sobre a linhagem dele, quando vai falar sobre tudo, fala o seguinte: e essa é a história de Jacó, sendo José. Aí começa a falar a idade de José e como ele era. A Bíblia fala sobre a história de Jacó e começa por José. Jacó era mais velho, Jacó era o pai. Mas como um daquela família rompeu com tudo, a história começa pelo nome dele. E aquele dia marcou a minha vida, porque eu comecei a aprender. Eu preciso ser como José. Eu não posso deixar o poço acabar comigo. Eu não posso deixar os meus irmãos acabarem comigo. Eu não posso deixar a prisão acabar comigo. Eu não posso deixar a paralisia acabar comigo. Eu preciso ser alguém que se levanta mesmo diante da dor,
Porque o Senhor não me chamou para ser prostrado, o Senhor me chamou para governar. E quando eu digo governar, não é aqui no olhar humano. O Senhor me chamou para conduzir de acordo com a palavra dEle. O Senhor me chamou para ser diferente. E hoje eu quero declarar sobre os Josés que estão aqui nessa Simples pela manhã. Independente de como foi a história da sua família ou da sua casa, você pode quebrar esse ciclo e algo novo pode começar em você. Você pode dizer: Jesus, Jesus, antes eu te conhecia de ouvir falar, de ficar à porta, mas hoje eu experimento, hoje eu caminho, hoje eu me levanto, hoje eu pulo na tua presença. Você pode segurar a mão dessa pessoa que veio com você, só se ele é seu amigo, por favor, olha para ele no olho dele e fala: levanta em nome de Jesus. Você levanta ele dessa cadeira, por favor, levanta, fala: levanta em nome de Jesus, levanta em nome de Jesus. Eu preciso aprender muito com essa história, e preciso levantar as pessoas. Gente, quando eu fui nesse retiro agora, eu comecei a chorar no primeiro dia até o último. Por quê? Porque eu me lembrei da minha história, Rodrigo. Eu falei: caraca, como pode uma pessoa como eu? Eu falei: eu não valho nada. Eu não prestava. Quem que eu era? De onde eu vim? Aí você fala: nossa, pastor, você não prestava? Você é o perfeito, alecrim dourado. Quem eu era, meu Deus? Ninguém. Hoje tem 50 pessoas aqui se derramando na presença de Deus e voltando à identidade. Porque não é a pessoa, a gente é a ferramenta, é Ele na nossa vida. Eu olho 200 casais restaurados no retiro e falo: Jesus, quem sou eu? Nada, a ferramenta, Ele é tudo em nós. Eu olho para essa igreja hoje, olha ao teu redor, não tem mais espaço. Eu falo: Jesus, de onde o Senhor nos tirou? Eu lembro de quando era só eu e minha esposa, aqui em São Paulo, num quarto de hospital, sem família, sem ninguém morando aqui. Só nós dois, sem conhecer absolutamente ninguém. Chorando muitas vezes sorrindo também, porque a Tainara faz piada até não. E hoje eu olho para tantos irmãos, tudo que Deus está fazendo, eu falo: cara, há uma diferença entre pessoas normais e você. Você não é normal. Você é especial. Você não é normal, você é especial demais, você é diferente. Onde você chega, meu irmão, algo diferente tem que chegar com você. Por isso você passou tanta coisa, é por isso que você viu tanta coisa, mas esse ciclo está acabando porque Jesus quer usar você para transformar lugares. E aí eu peço: Jesus, que eu seja esse ungido, que onde chega, olha para a pessoa e o ambiente não pode ficar igual, sabe, Vilmara? Olha para a pessoa e a pessoa tem que ser curada, tem que ser transformada. Eu estendo a mão e a pessoa se levanta. Esse é você também. E eu quero fazer uma oração hoje, 2 orações na verdade, para finalizar esse encontro. Achei muito fraco. Brincadeira. Achei muito fraco. Olha só. Queria fazer 2 orações. Toda hora hoje eu quero deixar o culto sério e choroso e vocês não deixam. 2 orações. A primeira oração é por você que veio aqui hoje, e eu sei que hoje você vai começar um novo tempo. Hoje você vai entrar pelas portas. Hoje você não vai mais viver à beira, não vai viver mais só vendo os outros falarem como Jesus é maravilhoso e lindo. Você vai viver milagres em nome de Jesus. Então, tanto você que está precisando de um milagre, quanto você que quer voltar para casa, você é filho, mas sabe que está à porta, que pode viver mais. Você que entende que, cara, pastor, eu posso ser como esse ungido que olha para as pessoas. Eu passei por muita coisa, mas na minha vida, na minha casa, eu quero viver algo diferente. Eu quero orar especificamente por você. A primeira oração é por esse tipo de pessoa. Se você é esse tipo de pessoa, quando você vem receber essa oração aqui na frente, o nosso time de intercessão pode ungir você, pode orar diretamente por você. Se você está em casa e não pôde vir, eu vou orar por você daqui só porque você está em casa. Mas vocês que estão aqui no templo, eu gostaria que você desse um passo de fé.
pastor, eu sou essa pessoa, eu estou entendendo que essa palavra é para mim. Então você vai sair do seu lugar e vai aqui à frente, vai vir aqui à frente. Você pode ajoelhar, você pode ficar de pé, você pode ficar como for melhor. Mas eu quero orar especificamente por você. Porque eu sei que você não pode viver à beira daquilo que Deus tem para você. Você tem que viver muito mais. E Jesus está te chamando